Olá pessoal, explicaremos a seguir o princípio de funcionamento de um motor de corrente contínua ou motor DC. Relacionamos a seguir alguns materiais que são utilizados para a construção do nosso motor de corrente contínua. Temos agora a representação de algumas fotos da nossa montagem. Para que possamos entender melhor o princípio de funcionamento do nosso motor, temos que verificar algumas leis físicas que regem esse movimento. Uma delas é a equação de Faraday, ou seja, simplesmente lei da indução de Faraday. Ela nos diz que a variação do fluxo magnético pelo tempo nos dá uma força eletromotriz. Mas o que seria essa variação do fluxo magnético pelo tempo? O fluxo magnético se dá pelo campo magnético proveniente do ímã quando atravessa a área da nossa bobina, vezes o cosseno desse ângulo. Ou seja, quando o campo magnético proveniente do ímã atravessa a área da nossa bobina, aparecerá ali um fluxo magnético. E a variação no tempo desse fluxo magnético nos dará a força eletromotriz, que essa força eletromotriz é uma propriedade de cada dispositivo que tem de produzir a corrente elétrica. Assim, aparecerá o nosso campo magnético que entrará em reação com o campo magnético também do ímã. Um cálculo interessante que podemos analisar é que o fluxo magnético em função do tempo é dado pelo número de espiras vezes a nossa corrente elétrica dividido pela relutância do material. Isso nos quer dizer que, se quisermos aumentar o nosso fluxo magnético, podemos aumentar a corrente elétrica proveniente de nossa fonte de tensão e também pelo número de espiras que estamos trabalhando. No nosso caso, estamos trabalhando com 7 espiras. Antes de colocarmos em funcionamento o nosso motor de corrente contínua, vamos verificar que, quando aplicamos uma tensão de corrente contínua nos terminais da nossa bobina, vamos verificar que aparecerá uma corrente proveniente da nossa fonte, tendendo do polo negativo para o polo positivo da nossa bobina. Assim, aparecerá em nossa bobina um campo magnético que reagirá com o campo magnético do ímã, fazendo aqui com que o nosso motor vire no sentido ou repelindo ou sendo atraído pelo ímã. Muito interessante seria também se pudermos inverter o sentido de rotação do motor. Isso é simples. Quando fazemos a inversão da polaridade da nossa fonte ou da nossa bateria, invertendo o polo positivo com o polo negativo, isso faz com que a corrente elétrica mude de direção, fazendo com que o nosso campo magnético também varie, ou seja, mude de direção também. Bom, esperamos que tenhamos ajudado a entender um pouco mais sobre motores de corrente contínua e seu princípio de funcionamento. Muito obrigado.